Thalita, você nasceu num lar evangélico ou se converteu depois? Não, eu cresci, né? Nasci. Eu brinco nos berços El Shaddai, quando a gente brinca, né? Que nasceu em berço cristão. E meus pais também, né? Minha mãe, a conversão dos meus avós, ela tinha 5 anos. Eles converteram ali e a família toda foi tocada, né, pelo Senhor. O meu pai nasceu já também no mesmo contexto que eu. O pai dele, um presbítero da igreja presbiteriana, né, minha avó, mulher de Deus. Então, eu já nasci dentro desse ambiente, dentro dessa cultura. Terceira geração, né? Terceira geração. Terceira geração. Sim. E você cresceu então na igreja, conhecendo a cultura. E como você descobriu esse chamado para ser pastora, cuidar de vidas? Foi com quantos anos? Como foi que aconteceu isso? Ah, que bênção. É uma pergunta interessante, porque assim, quando a gente cresce dentro desse ambiente, para quem cresce nesse ambiente, tudo é muito natural, né? Não existem muitos questionamentos a respeito do que você vai desenvolver relacionado ao seu chamado. Eu cresci no ambiente da Igreja Assembleia de Deus. Então, é sempre aquela cultura super de imersão mesmo ali dentro da obra de Deus, né? Então, sempre muito envolvida com todos os departamentos ali da igreja, os grupos da igreja. Então, desde novinha, assim, sempre muito envolvida com os departamentos de música, escola dominical. E quando eu fiz, né, a maioridade, ali com 18 anos, eu comecei a namorar meu esposo. E ele já tinha também um chamado dentro desse contexto da palavra de Deus, né? Na igreja, ele já era obreiro. E a gente passou a caminhar junto, assim, servindo ao Senhor. No ano de 2005, nós iniciamos, junto com os meus pais, um ministério do qual fazemos parte até hoje, que é a Igreja Evangélica Comunidade Vida. Né? Então, são 19 anos, fizemos 19 anos esse ano de ministério. E o ministério, ele iniciou-se em casa, né? Já tínhamos um tempo de casados, 2 anos de casados. Quando nós saímos da Assembleia, foi respondendo a um chamado de Deus mesmo, a respeito de algo novo que o Senhor queria fazer através das nossas vidas. E sem, né, divisão, sem trazer nenhum crente conosco, porque o Senhor havia nos direcionado para esse tempo novo. Iniciamos ali em casa reuniões de oração. Né? Então, uma vez na semana a gente se reunia para orar, outra vez na semana a gente se reunia para compartilhar a palavra. Então, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs, meu esposo, eu e uma prima minha. E nisso a gente começou a convidar pessoas que não conheciam a Jesus para fazer parte desse grupo de oração e de comunhão da palavra. E aí foi crescendo, crescendo. Da sala de casa a gente foi para a garagem de casa. Aí foram, né, chegando mais pessoas. Aí da garagem de casa alocamos um lugar e estamos aí há 19 anos na Comunidade Vida. Temos, né, a igreja de Mauá. Depois da igreja de Mauá saiu a igreja de Santo André. Da igreja de Santo André também meu esposo e eu fomos enviados ali para Curitiba, onde a gente iniciou ali também, implantou a igreja em Curitiba. Ficamos lá 2 anos e pouquinho. Voltamos aqui para São Paulo e iniciamos a igreja em Ribeirão Pires. Implantamos ali em Ribeirão Pires. Está espalhando. Está espalhando. Olha que bênção. Curitiba e Ribeirão Pires. Pensei que só tinha em Ribeirão Pires quando vi lá o endereço da igreja. Não. A sede é em Mauá e aí tem, né, essas outras igrejas. Sinal que está crescendo a obra. A obra de Deus. A pastora é psicóloga formada. Isso. Vamos dizer, quando foi esse interesse de aprender sobre a mente para cuidar do ser humano? Porque que nós encontramos muito na igreja pessoas doentes na alma. Se tem a ver com a igreja ou foi algo à parte e de repente falou, não, vou estudar. O que levou a estudar a psicologia?
A igreja ela ajuda muito porque como nós vivemos sempre em comunidade, né? Então é um movimento que nós entendemos de todas essas peculiaridades do ser humano. Então, perceber que, poxa, a irmã Maria, ela ora muito, mas ela continua triste. O irmão João, ele é um cara super temente a Deus, mas ele não consegue encontrar o propósito de vida. Então, esse tipo de questionamento sempre permeou ali minha vida, porque eu sempre fui muito comunicativa. E isso fazia com que sempre estivesse rodeada ali de pessoas, né? É muito interessante porque eu vejo que é um chamado mesmo de Deus, né? Antes de entender que tem o título ali de psicóloga, existe um chamado mesmo da parte do Senhor. É engraçado, porque às vezes eu tô na fila do açougue, a senhorinha que tá atrás de mim, sem me conhecer, sem saber de fato, né, o que eu sou, me cutuca, nossa, filha, tá caro a carne, né? Eu falo, pois é, os preços estão levantando. Não, então, porque você precisa de ver o meu marido. Aí ali começa. Ali ela vai desabafar, ela vai abrir a vida dela. Então, eu entendo que foi algo mesmo que o Senhor colocou em mim. E eu percebi isso desde muito nova. Com 13 anos eu decidi que eu gostaria de ser psicóloga. Com 13 Com anos? 13 anos. Mas então, por que assim, levou com 13 anos? Adolescente? Adolescente. Então, porque eu era aquela amiga que todas as amigas vinham contar as histórias, pedir aconselhamento, pedir uma visão diferente, uma visão neutra naquilo que elas estavam passando. E aí, com 13 anos, eu tive o contato com uma professora substituta, né, que fala. Ela veio para ficar uma semana conosco e ela tinha formação de psicóloga. E eu me apaixonei, assim, em conversar com ela, em perceber como era ampla a visão dela de mundo, né? Era ampla a visão dela a respeito do ser humano. E ali eu fui instigada. Então, assim, há muitos anos atrás, né? Não sei, assim, fazer a conta agora de cabeça. Eu já vou fazer 41 anos, então faz muitos anos. Ela... Ali, naquele momento ali, não se via muito, né, profissionais nessa área. Principalmente dentro do contexto da igreja. Não existia. Não. Né? Tanto que, assim, conforme eu ia ali colocando a minha vontade de fazer, as pessoas até falavam, mas você conhece alguma? Você faz terapia? E aí, aquele estigma, né? Terapia é coisa de gente doida, você vai trabalhar com gente doida. E por muitos anos esse foi o estigma. Na verdade, eu consegui mesmo realizar esse sonho, essa vontade, com 27 anos. Então, nós nos casamos muito cedo, né? Eu casei com 19 anos e priorizei o casamento, a família, tive meu primeiro filho. E aí, sempre muito envolvida também nas coisas da igreja, já pastoreando. Então, ali a necessidade também do ambiente em que eu estava me levou a esse lugar de cumprir esse propósito, porque eu entendo que é um chamado do Senhor mesmo. Então, com 27 anos, né, que nós tivemos condições de investir nessa questão do estudo, meu marido foi meu maior investidor, apoiador, né? E aí, com 27 anos que eu consegui, de fato, entrar na faculdade. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.